Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora falar, conversar e analisar um pouquinho sobre a partida que acabou de acontecer ali pelo Brasileirão. Jogo entre Vasco e Fortaleza, vitória da equipe carioca por 3-0. Antes de começar o vídeo, dois avisos. O primeiro é o que eu sempre falo. Verifique se você está inscrito no canal e se você segue o perfil no TikTok. Já tá fazendo os dois? Tudo de bom. Agora, se possível, curta o vídeo nas duas plataformas, comente e compartilhe. Isso ajuda demais. O próximo, o que eu vou falar agora é que os vídeos irão voltar ao seu ritmo. Meio de semana teremos vídeo dos jogos que irão acontecer. Final de semana terei mais tempo para gravar, já que a época mais complicada da faculdade, que assim posso falar, provas, e na outra semana já trabalho, com esse trabalho tendo que ser feito na mesma semana das provas, já se encerrou. Ou seja, os vídeos irão voltar ao seu rumo, ok? Mas bora falar sobre essa partida. Se eu de vez em quando respirar assim muito, é porque eu tô com uma dor de garganta que quando eu falo, acaba falando muito, durante muito tempo, acaba me incomodando. Mas se a gente for falar desse jogo, que vitória do Vasco, tá? Gigante vitória do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que não ganhava 9 jogos contra o Fortaleza, que vem conseguindo recuperar o seu bom futebol. Porém, o que aconteceu na noite desse sábado foi um Vasco bem melhor do que o Fortaleza. O que acaba acontecendo muito para esse jogo tão tranquilo, que assim eu posso falar pro Vasco, foi o Vasco abrir o placar com 2 minutos de jogo. O que nós temos que falar é que o jogo começou completamente eletrizante. Logo no começo do jogo, o Fortaleza tem sim a chance de sair na frente do placar numa saída errada do goleiro Léo Jardim após o lançamento da equipe nordestina. Porém, o que acontece é que o Vasco sai na frente numa bela jogada, num belíssimo gol de Nuno Moreira. Eu tenho que falar, eu já vinha assistindo Nuno Moreira por melhores momentos dos jogos do Vasco. Hoje foi o primeiro jogo do Vasco que eu parei para realmente assistir Nuno Moreira e eu achei ele um belíssimo jogador, tá? Tem muito a agregar pro Vasco. Eu acho que é bom o Vasco segurar ele, porque eu não duvido que no final da temporada outras equipes, inclusive da Série A, equipes que tem mais poderio monetário do que o Vasco e, querendo ou não, almejam colocações melhores do que o Vasco, acabem indo atrás do português. Muito bom jogador Nuno Moreira, sempre falo, sou corintiano e durante todo o jogo, eu sempre falo que o Corinthians peca muito na relação pontas, eu fiquei querendo Nuno Moreira no Vasco, gostei muito do jogador. O que a gente também tem que falar é que é um Vasco com o Fernando Diniz. Ou seja, você acaba vendo muito desse lance da toque de bola curto, sair jogando mesmo numa marcação da equipe do Fortaleza forte. Porém, quem fazia uma marcação realmente muito forte era a equipe do Vasco. O Vasco ele subia a sua linha defensiva para recuperar a bola e com isso, quando essa recuperação não acontecia, a zaga acabava abrindo espaços para lançamentos e ligações da equipe do Fortaleza. Então, aconteceram em alguns momentos esses lançamentos, essas ligações. Foram uma grande parte do primeiro tempo do Fortaleza. Por quê? Vamos supor, coisa simples que vou mostrar aqui para vocês com as mãos. Esse é o atacante do Fortaleza, E esse é o zagueiro do Vasco. A bola vem daqui pro atacante do Fortaleza. O atacante do Fortaleza, antes dele pegar a bola, o zagueiro do Vasco já tentava subir a linha, fazer uma pressão para recuperar a bola, ainda no seu campo de ataque, os jogadores do Vasco. Quando dava certo, era uma beleza. O Vasco recuperava a bola e tinha até mesmo calma, ou alguns momentos até mesmo a velocidade maior para fazer suas jogadas. Porém, quando o atacante do Fortaleza, ou o jogador em específico do Fortaleza, ganhava e conseguia fazer o pivô, ele fazia o pivô e o jogador que recebia a bola já fazia um lançamento para um buraco que acabava acontecendo, já que o jogador do Vasco cobriu o meio devido ao zagueiro ter ido mais para frente. Ou seja, você entende? Esses buracos que acabavam surgindo faziam com que o Vasco tivesse um espaço maior na sua defesa e o Fortaleza aproveitava com os lançamentos. Ou também porque os laterais do Vasco acabam subindo muito, A gente tem que falar, é o Paulo Henrique e o Lucas Piton. Inclusive, para falar do Paulo Henrique, que jogaço, importante no segundo gol do Vasco, eu falarei mais pra frente, mas também muito importante defensivamente pro Vasco, em muitas ocasiões, recuperando bolas que, na teoria, parecia muito difícil, ou até mesmo você assistindo impossível, numa chance de gol que o Fortaleza tem, e o Paulo Henrique, ele consegue recuperar a pelota. O que a gente pode falar é que o Vasco
Vendo que a equipe do Fortaleza estava conseguindo explorar suas costas com o lançamento, muda um pouco a relação. Ele desce a linha e aí sim o Vasco começa a escapar mais dos contra-ataques, usando muito das pontas, usando muito do Nuno Moreira pela esquerda, que em alguns momentos tinha o acompanhamento do Lucas Piton, além do Coutinho, que acaba caindo mais pela esquerda, e pela direita com o Ryan, que em muitos momentos tinha a presença do Tietê. E aí é importante falar, tá, sobre a partida do Ryan, muito participativa no jogo. Creio que sim, em alguns momentos ainda precisa ter alguma... precisa tomar decisões melhores em decisão, em melhorar um pouco da finalização, já que muitas vezes ele busca a finalização cortando para o meio e acaba tendo uma finalização nada precisa, porém em relação à participação, jogaço do Ryan, muito participativo, assim como o jogo do Tietê. Gostei muito do Tietê, ajudando pelo lado direito, que como eu disse, além do Ryan tem o Paulo Henrique, muitas vezes também ajudando na saída de jogo do Vasco, gostei muito da partida do Tietê. E aí o que nós temos que falar é que, se com 2 minutos de jogo o Vasco faz 1 a 0, com 1 minuto do segundo tempo, o Vasco faz 2 a 0. E na jogada que eu disse, pelo lado direito, pelo lado do Paulo Henrique, belíssima escapada do Paulo Henrique pela direita, mas uma jogadaça do Paulo Henrique pela direita, ele toca pro meio da área e ali o Vasco tem um jogador que dentro da área é um perigo para qualquer equipe, e o Veguete acaba fazendo um gol, não de cabeça, mas dentro da área, e praticamente na pequena área, ele é muito perigoso, não tem o que fazer, e o Vasco faz o 2 a 0. A partir do 2 a 0 do Vasco, a partida já vai mudando, né? O Fortaleza buscava atacar, em alguns momentos conseguia, mas o Vasco estava muito atento no jogo, e isso é importante falar sobre a partida, tá? Para mim, um dos pontos também muito forte do Vasco, além de todos os jogadores estarem correndo demais no jogo, a completa atenção do Vasco na partida. E em muito momento o Fortaleza fazia sessões e sessões de cruzamento. E como eu sempre falo, o cruzamento para mim não é uma jogada que o time tem que sempre fazer. Porém, claro, né, se a outra equipe não estiver tão atenta, os cruzamentos podem dar certo numa relação ofensiva. Porém, o João Vitor estava muito atento, a linha de zaga do Vasco muito atenta, o meio campo do Vasco muito... compreendendo, né, o jogo como agora ele tem que sair um pouco mais rápido, agora ele pode segurar a bola, não, agora ele vai ter que estourar pra frente porque vai ter uma marcação maior da equipe do Fortaleza. Ou seja, eu achei o jogo do Vasco muito ligado, e isso acabou minando ainda mais as chances do Fortaleza, relacionando, né, que desde o começo do jogo o Fortaleza já estava com um gol a menos no placar. E aí, o que acaba acontecendo, que nós temos que falar, são sobre as duas expulsões do jogo. Marinho expulso do lado do Fortaleza, Felipe Coutinho expulso do lado do Vasco. O que eu tenho pra falar disso é que o Felipe Coutinho não teria sido expulso se o Daronco fizesse o básico. O que para mim era o básico que o Daronco tinha que fazer? Expulsar o Marinho logo. Na hora que o Marinho faz a falta no Piton, o Daronco já tinha que puxar o cartão vermelho para expulsar o Marinho. Eu achei uma falta claríssima de vermelho, né? Não toca tão no rosto como o Piton fala, talvez não toque. Pode sim tocar numa região mais pescoço, mais peito, mas o Marinho acaba sim fazendo um movimento, né, para uma possível cotovelada, que claramente acaba batendo, então ele faz o movimento de uma cotovelada, e logo após, quando o Marinho tá no chão, o Coutinho acaba empurrando o Marinho pela sua testa, né? E nisso faz com que o Coutinho também seja expulso. Eu não sei se o Daronco viu o movimento do Coutinho ou se ele foi apenas informado pelo VAR. Na minha visão, o que tinha que ser? Caso ele viu e achou que era pra vermelho, não tem muito o que falar se o VAR também concorda. Porém, se o Daronco não viu esse movimento que o Coutinho fez e apenas foi avisado pelo VAR, ele tinha que ter ido pra cabine do VAR ver o que o Coutinho fez. Já sobre o Marinho, ele viu em campo e eu concordo, realmente, né? Eu acho que a do Coutinho podia até ter sido um amarelo, porém o vermelho eu também entendo, acaba sendo um lance interpretativo. Já o do Marinho, pra mim, não tem interpretação, era um vermelho claro para o Marinho. Em nenhum momento ele tinha que fazer aquele movimento com o cotovelo como ele faz para cima do Piton. E após isso, né, é ruim para o Vasco, porque o próximo jogo do Vasco no Brasileirão é contra o Fluminense. E o Coutinho é um jogador muito importante, até mesmo no jogo de hoje. Ele foi muito participativo no campo de ataque do Vasco, caindo, como eu falo, pela ponta esquerda. Ele ajuda muito a criação do Nuno Moreira, que pra mim é o melhor jogador do Vasco em alguns pilares, né, junto com o Coutinho, né? Após o Coutinho, ele é o melhor jogador do Vasco em muitos pontos, né? Ele ajuda ofensivamente, ele é muito ligado no jogo. Gostei muito do Nuno Moreira.
E nisso, o Vasco continua com essa pegada, o Vasco continua muito atento, o Fortaleza continua tendo algumas dificuldades para conseguir realmente gerar chances, criar perigo. E nisso aí, o Vasco faz o terceiro gol, dessa vez pela esquerda, porque o que o Vasco está fazendo, o que o Diniz continua mantendo da equipe do Vasco, é o que precisava manter, é a bola chegar ao Veguete, vindo pelas pontas, vindo pelas laterais. E o Vasco continua usando muito das suas laterais. Se o segundo gol, assistência foi do Paulo Henrique, nesse terceiro gol, assistência do Lucas Piton, e novamente o Verratti faz o gol praticamente na pequena área, porque naquele espaço do campo ele entende demais. O Vasco faz 3-0 contra o Fortaleza, né? E o Vasco, com essa vitória, chega à 10ª posição do Brasileirão. O Fortaleza fica em 13º, podendo cair ainda algumas posições, assim como o Vasco, já que a rodada ainda terá muitos jogos para ocorrer. Essa partida foi válida pela 9ª rodada do Brasileirão e o Vasco volta a vencer após 9 jogos, com gritos de Fernando Diniz, porque sim, é um Vasco muito diferente do que estávamos acostumados, principalmente em relação à atenção que ganha muitas partidas de futebol. Eu sou Gabriel Pio, esse é o vídeo sobre Vasco 3, Fortaleza 0. Eu não vou conseguir fazer o vídeo sobre o jogo do São Paulo que eu tinha planejado, já que estou acabando a gravação do jogo do Vasco 9-13. Sendo assim, esse vídeo será o único sobre os jogos de sábado, certo? É isso, muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, e valeu!